Oi, gente, tudo bem por aí? Vai chegando no final do ano e nós temos aquela tendência de refletirmos sobre o ano que está findando e de fazermos planos para o ano que vai começar. E quando uma leitura nos faz refletir não apenas sobre o ano, mas sobre a vida. Isso me aconteceu ontem. Eu fui apresentada a um autor clássico inglês, qual eu ainda não conhecia, Charles Lamb. Foi Arnold Bennett que me apresentou nesse livro aqui, Como Formar o Gosto Literário. E o ensaio que eu li me tocou realmente muito fundo na alma. Ele tem um tom nostálgico, mas extremamente belo. E me fez refletir muito sobre a minha vida, mas também me fez relembrar de outros autores que também já fizeram meu espírito vibrar dessa forma. Vamos lá? O nome do ensaio é Crianças em Sonho, um devaneio. E eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo. Crianças adoram escutar histórias de infância dos mais velhos, ampliar a sua imaginação ao conceito de um tradicional tio-avô ou avó que eles jamais viram. Foi neste espírito que meus pequenos me cercaram uma noite dessas para ouvirem sobre a sua bisavó, Field. E só nesse primeiro parágrafo a gente já tem um tom nostálgico, não da história final desse ensaio, mas sobre a infância. Quem nunca parou ao redor do pai, da mãe, de um tio, de uma tia, para ouvir histórias sobre uma tia-avó ou um avô, histórias do passado? Esse é um tom nostálgico que todos nós já passamos um dia, afinal, essas são memórias afetivas da infância. Mas o objetivo final, além de compartilhar um olhar infantil, um olhar de brilho e curiosidade para com o passado que eles não conheceram, aqui Charles Lamb também vai trazer uma nostalgia sobre a própria vida. Continuemos. A estrutura narrativa desse ensaio é toda em primeira pessoa, o que dá um tom muito pessoal ao relato. A gente tem um narrador protagonista que está com seus filhos e esses filhos, que são crianças, lhe pedem para que ele conte a história da bisavó deles, a avó desse narrador, a senhora Field. E ele atende a esse pedido e começa a falar dessa senhora, uma figura marcante, bondosa, religiosa. Vou trazer mais um trechinho. Então falei-lhes de quanto fora elevada, correta e graciosa a sua bisavó Field, e de como, em sua juventude, era tida como o maior pé de valsa. Neste momento, o pequenino pé direito de Alice fez um movimento involuntário, até que, sob o meu olhar grave, desistiu. Esse trecho marca dois tempos narrativos, aquele que o narrador está se referindo, o tempo da avó Field, e aquele no qual ele está contando a história para as crianças. E aqui a gente vê uma sutileza que é a espontaneidade infantil. Ao descobrir que a bisavó era o maior pé de valsa, o pezinho da pequena Alice se movimenta, mas ela fica tímida depois de perceber o olhar do pai. E esse pai continua o seu relato. Como eu ia dizendo, era a maior pé de valsa do condado, até que uma doença cruel chamada câncer veio e fê-la dobrar-se de dor, mas a doença nunca dobrou o seu ânimo, nem o rebaixou. Continuava espirituosa, pois era muito bondosa e religiosa. Quem nunca perdeu o ente querido e sofreu ao ver o sofrimento daquela pessoa, mas também reconheceu a dignidade que aquela pessoa manteve até o final? Isso também é beleza, isso também é literatura. Mas houve ainda uma outra perda desse pai, a perda do seu irmão. Vamos para esse trecho?
Então, num tom um pouco mais elevado, contei-lhes como, embora sua bisavó Field amasse todos os seus netos, pode-se dizer que ela amava de modo especial o tio de meus pequenos, João L. Nem lembrava bem do quanto ele fora atencioso comigo e de como, quando ele morrera, ainda que estivesse morto, não fazia nem uma hora, parecia que tinha morrido há muito, tamanha a distância existente entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte existe, de fato, um abismo. E foi ao encarar esse abismo, diante da proximidade da morte, diante da própria finitude, que José Maria, protagonista de Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, passou a refletir sobre toda a sua vida, em relação aos encontros e desencontros, e transmitiu essas lições para nós leitores. Vamos a um trecho de Lições de Abismo. E eu lembrei-me de Eunice, que também, depois de tudo que acontecera, passava por Miguel, seu filho, como se o visse pela primeira vez. Extraordinária faculdade, deveras extraordinária, essa que passa tão rápida a esponja, aqui numa familiaridade provocada, lá num adultério. Parece que não precisam das águas do rio Lete para esquecer, basta-lhes querer. Corsão aqui, através do seu personagem José Maria, faz de forma genial e sutil uma crítica ao esquecimento dos laços afetivos quando esses já não são mais convenientes. E ele lança a mão de duas referências. O rio Lete, ele está não só na mitologia grega, como o rio da negligência, mas também na Divina Comédia de Dante, pois no purgatório os pecadores precisam beber da água do rio Lete para esquecerem os seus pecados. E continuando o seu relato, o pai dessas crianças lhe conta sobre o seu amor por Alice, mãe da pequena Alice. Disse-lhes eu, então, que por 7 longos anos, com esperança às vezes em desespero, mas sempre persistindo, eu cortejei a bela Alice W. E na medida que crianças podiam compreender, expliquei-lhes o que queria dizer a timidez, a dificuldade e a negação nas donzelas, quando, de súbito, voltando-me a Alice, a alma da primeira Alice olhou pelos olhos dela com tamanha realidade de representação que duvidei qual delas estava diante de mim. E aí vem a grande virada desse ensaio, para a grande surpresa e talvez também tristeza do leitor. Na verdade, tudo não passava de um devaneio. O narrador aqui não é pai dessas crianças. Essas crianças nem mesmo existem. É tudo que poderia ter sido, mas não foi. Vejamos mais um trecho. No seu devaneio, a visão que ele tem lhe diz: não somos de Alice, nem tuas, nem sequer somos crianças. Os filhos de Alice, aquela por quem ele foi apaixonado, chamam Bartrum de pai. Alice casou-se com outro homem. Nós não somos nada, menos que nada e sonhos. Somos apenas o que podia ter sido e que deve aguardar nas costas morosas de Lete, o mesmo rio Lete de Lições de Abismo e da mitologia grega, ou seja, o rio do esquecimento, por milhões de anos antes de obtermos uma existência e um nome. Esse narrador jamais fora pai e Charles Lamb também não teve o privilégio de exercer a paternidade em vida. A nostalgia de uma história que conta uma vida que poderia ter sido, mas não foi,
me fez lembrar de uma outra história, essa escrita por um autor brasileiro, Machado de Assis, quando escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que aqui, em vez de um tom melancólico, Machado assume o seu conhecido tom irônico. A grande ironia de Machado está no fato de Brás Cubas estar morto. Ele fala do pós-mortem sobre a sua vida e por isso não pode mudar nada, afinal ele já está morto e enterrado. Mas nas entrelinhas de Machado nós percebemos um quê de angústia por não ter deixado um legado. Vejamos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Mas apesar da nossa existência estar cheia de misérias espalhadas ao nosso redor, será mesmo que Brás Cubas não queria deixar um legado vivo após a sua morte? Será mesmo que ele não queria esses filhos? Está aí a ironia e o mistério deixado no ar por Machado de Assis. Mas voltando ao ensaio de Charles Lamb, a gente precisa lembrar que nós leitores estamos vivos e que a literatura é uma forma de viver e de avivar as nossas emoções, de fazer brilhar o nosso espírito. Então, que esses ensaios que nós lemos, às vezes por acaso, às vezes intencionalmente, e que nos fazem refletir, nos levem a tomar as decisões sobre as nossas vidas para que a gente não tenha as angústias de um Brás Cubas e que a gente possa realizar de fato os nossos sonhos. É isso, beijo e bom final de semana para todo mundo.